Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Exaltado seja o Senhor. Levantamos a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és, sem dúvida alguma, um Deus esplêndido, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, aquele que nos redime da morte. Aleluia, Senhor. Tu és aquele que nos faz seus filhos. Tu és aquele que nos faz na eternidade habitar na sua glória. Por isso, Senhor, queremos abrir o nosso coração a todo tempo para te bendizer, para te exaltar, para te engrandecer. Aleluia, Senhor. Não queremos de modo algum deixar de dar ações de graças a Ti por toda a situação ruim que possamos passar. Tudo está debaixo do Teu controle. Tu és o Pai tão perfeito. E certamente o Senhor nos conduz a todas as coisas boas. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, Senhor. Por tudo isso nós te bendizemos. Te bendizemos pelo teu propósito eterno. Te bendizemos, Senhor, pela tua justiça. Te bendizemos, Senhor, pelos teus caminhos. Te bendizemos, Senhor, pelo teu amor e cuidado. Louvado seja o nosso Deus. Seja exaltado a todo tempo. Aguardamos a vinda do Filho de Deus. Quando então, vencida a morte, vencido o mundo, vencido o pecado, Senhor, te louvaremos sem empecilho algum. Mas no que podemos hoje, queremos estar de corações rendidos a Ti, para te bendizer, para te exaltar, para te engrandecer. Tu és o nosso Deus, e nós te amamos, e te bendizemos por tudo, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos abrir na primeira epístola de João. Vamos ler, irmãos, do verso 1 ao verso 4. Eu leio a primeira parte e os irmãos completem, por favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, e a vida se manifestou, e nós a temos visto. Aleluia. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Estas coisas, pois, vos escrevemos. Amém. Vamos ler junto de novo o verso 4, irmãos. Leiam de novo, irmãos. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha e fale conosco. Fale conosco nessa porção da palavra. Dá-nos entendimento dessa verdade. Venha, Senhor, fale conosco. Traga-nos luz, entendimento. Edifica-nos na fé. Também, Senhor, pedimos que o Senhor traga as correções que julgar necessário. Também pedimos, Senhor, que o Senhor nos traga consolação, nos traga encorajamento, nos traga bom ânimo. Fale, Senhor, de maneira a produzir em nós todas essas coisas. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje tem como título A Visão e a Experiência do Apóstolo João. A visão e a experiência do Apóstolo João. João, ele foi um apóstolo que recebeu do Senhor uma incumbência em particular. Todos os outros apóstolos, dentre os 12, todos os outros 11, eles morreram mortes de martírio, não é? Todos eles foram martirizados para testemunhar o Senhor. Cada um em um lugar, em uma situação, de alguma forma eles foram martirizados. Pedro, pelo que conta a história, ele foi crucificado pelo Império Romano, na perseguição de Nero. E todos os demais padeceram o martírio de diversas formas. Mas João, o Senhor já havia dito para que ele seria separado para algo especial. O Senhor o separou para uma revelação mais ampla, mais completa. Uma revelação que, por fim, fecharia a Bíblia. A Bíblia é um livro escrito ao longo de 1600 anos. E de Gênesis a Apocalipse nós temos 66 livros. E o Senhor, então, por meio do Espírito Santo, usou João para escrever o seu Evangelho, escrever as suas epístolas, são 3, e escrever o livro do Apocalipse. E esses escritos de João dão, como se diz, um acabamento final na revelação que Deus considerava necessária a nós, para o nosso entendimento. Quando João escreve o seu Evangelho, ele fala em especial de coisas que não estão nos outros evangelhos. Já tinham 3 evangelhos escritos e eles têm bastante semelhanças. Mas ainda haviam alguns conceitos fundamentais, importantíssimos a serem revelados das palavras de Jesus. Então, João se concentra naquelas palavras do Senhor Jesus que não foram postas pelos 3 primeiros evangelhos. Então, João vai na sua no seu evangelho, nos falar algumas coisas muito especiais. Ele vai falar um conceito bastante misterioso, que é vida. Vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida? Então é um assunto bastante importante
que não tinham sido abordados anteriormente. Depois, uma outra questão muito importante é a questão do Espírito. Como Deus procederia de maneira completa para nos dar tudo o que precisamos. Então, Deus, o Pai, nos dá o Filho para a nossa redenção, e ainda por outros motivos. O Pai nos dá o seu Espírito para nos ajudar a andar nos caminhos do Senhor. E sem o Espírito não há possibilidade alguma, nem de nos convertermos. E também não há possibilidade alguma de andarmos nos caminhos do Senhor e de experimentarmos as coisas que Deus tem nos dado em sua graça. Então, a graça do Senhor, que nos foi trazida em Cristo, se realizam na nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, o Pai planejou isso, podemos até dizer melhor ainda, a Trindade planejou que as coisas seriam assim. Então, nos demais evangelhos, nós não temos essa perspectiva. Mas João fala de maneira clara no seu evangelho: eu volto para o Pai, e virá outro Consolador, e é Ele que vai caminhar com vocês na terra, e Ele vai estar para sempre com vocês. Eu estive por 3 anos e meio, mas agora vem outro que vai estar todos os dias com vocês. O Espírito Santo realiza na terra, irmãos, um ministério de nos trazer a realidade do amor do Pai e a realidade da graça do Senhor Jesus. E a isso Paulo chama de comunhão. Comunhão, a palavra grega é koinonia. Comunhão fala de união. É uma palavra bastante rica no seu significado, mas fala de união. Também fala de companheirismo, de estar junto, de andar junto. Koinonia também fala de ajuda, socorro, provisão. Então, o Espírito Santo é aquele que está junto conosco, nos fazendo provar o amor do Pai e nos fazendo experimentar a multiforme graça do Senhor Jesus. Então, hoje temos que conhecer o Espírito Santo, nos render a Ele. Ele não é apenas uma força que atua do nada, Ele é uma pessoa. E se queremos caminhar bem com Deus, temos que nos submeter à pessoa do Espírito Santo. E ela então vai nos conduzir a experiências profundas com o amor do Pai, a experiências profundas com a graça do Senhor Jesus. Então o Pai e o Filho se realizam na nossa experiência por meio do Espírito Santo. Há aquele versículo maravilhoso no começo do capítulo 22 de Apocalipse, praticamente no fechamento da Bíblia, que diz que João diz ver um rio, o rio da água da vida, brilhante como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono divino é o trono hoje de Deus e do Cordeiro. Deus no sentido o Pai, e do Cordeiro, o Filho. Essa revelação vem no próprio livro de Apocalipse. Em Apocalipse 4, João primeiramente vê o Pai assentado no trono, e no capítulo 5 ele vê o Pai com o Filho ao seu lado, ressuscitado, Cordeiro de Deus, como tendo sido morto, com as suas marcas na cruz, está lá entronizado. Ele é Cordeiro, mas é também Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa realidade da supremacia do Pai, das vitórias de Cristo, se realizam em nós por meio do rio da água da vida, que é uma figura clara e evidente do Espírito Santo.
Então, agora mesmo, nós estamos aqui para beber do Espírito Santo, beber do rio da água da vida. E essa é uma experiência que nós precisamos nos aperfeiçoar, desenvolver, porque disso depende a nossa alegria. No verso que a gente leu e repetiu, João está nos dizendo: essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então esse é o ponto da experiência e da visão de João. João viu, e ele compartilha aqui conosco o que viu. E ele experimentou, e ele compartilha conosco aqui o que ele experimentou. E tudo que ele viu e experimentou é para que ele entrasse numa alegria, num estado de alegria. Alegria completa, alegria perfeita. Uma alegria que não pode se desfazer. Paulo, falando disso, diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Há uma alegria que não se acaba, mas não está nessa dimensão das coisas que vemos, e nem na dimensão das coisas que sentimos. Precisamos aprender a beber do Espírito. Se aprendermos a beber do Espírito, conheceremos essa alegria, que é total, que é completa. Então hoje, como cristãos, precisamos estabelecer firme em nós essa meta de conhecermos o Espírito Santo e aprendermos a tratá-lo como pessoa divina que é, e a bebermos dele a todo tempo. Nos dizeres de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, diz que em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, e a todos nós, nesse corpo, que é o corpo de Cristo, nos foi dado beber de um só Espírito. Então, amados irmãos e irmãs, o desafio para nós hoje, a coisa a ser perseguida, é entender o que é o Espírito Santo, o que é não, quem é, junto com entender como beber dele. Eu tenho falado nisso nos últimos anos, não é? Então, imagino que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Porque disso depende experimentarmos dessa alegria completa. Amados, o que ouvimos e o que vemos é que há uma opressão. Não estou falando nem de pressão. O mundo sempre foi de muita pressão. O mundo nos pressiona. A economia do país nos pressiona. O trânsito nos pressiona. As pessoas nos pressionam. E isso é natural, está na vida de todo mundo. O que eu quero falar é de uma opressão maligna. Além de toda a pressão que sempre existiu, temos vivido um momento de opressão maligna. Se não aprendermos a beber do Espírito, para desfrutarmos de uma alegria completa, uma alegria que nos satisfaz e remove toda ação do opressor, uma alegria que apaga todo o dardo inflamado do maligno, não vai ter Rivotril que dê jeito. Muito menos conversa mole de psiquiatra e psicólogo. O Senhor nos deu, na pessoa do Espírito Santo, uma fonte de alegria inacabável. E nós temos que aprender a beber dela. Então, João diz assim, voltando agora ao verso 1. O que era desde o princípio. Essa expressão ele usou no começo do evangelho dele. No princípio era o verbo, ou a palavra, uma referência
alegórica a Jesus, como aquele que fala. No princípio era o Jesus falante. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João nos diz que há um princípio, há um começo. E esse princípio nos remete a que ano? A que data? A que momento? Isso, um princípio onde só havia Deus em sua trindade. Entendam bem isso que eu vou falar agora, amados. Imaginem, Deus habita de eternidade a eternidade, no passado, no presente e no futuro. E Deus estava muito bem em sua trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único Deus se manifesta em três pessoas distintas. Irmãos, eles estavam bem, felizes, completos, satisfeitos. Nunca houve problemas ou carências na pessoa divina, em nenhuma delas. Rico, poderoso. Na verdade, nem precisa falar em riqueza e poder, só existiam eles. E eles habitam permanentemente numa atmosfera do amor. O Pai habita no amor do Filho, o Filho habita no amor do Pai, o Pai habita no amor do Espírito, o Espírito habita no amor de Jesus. Eles habitam numa perfeita comunhão de amor. A gente casa com quem escolhe. E é fácil, irmãos. É fácil acertar os ponteiros. Não tem esse problema na Trindade, irmãos. Eles habitam em plena harmonia. Uma harmonia de amor e de luz. Um ama o outro. Um interage com o outro. Numa relação, não sei, eu vou usar palavras pobres aqui, numa relação constante de gentilezas e favores mútuos. O filho quer agradar o pai. Aí o pai fala: filho, você pode ir lá se lascar por causa desse monte de perdido aqui? Vai lá, você faz favor para mim? Eu preciso de um cordeiro para tirar esse bando de perdido aqui do inferno. Você pode fazer isso por mim? Desculpa, irmãos, mas é o que nós somos. Ele fala: tá bom, pai, vamos, mas isso não sai barato para ele. Então, o pai vai dizer: esse é o meu filho amado, em quem sempre me comprazo. O filho nunca me decepciona, o filho sempre me atende. Aí o filho precisa do Espírito. Ele não age sozinho na sua condição humana, ele tem um ajudador, que é a pessoa do Espírito Santo. E ele clama ao Espírito Santo, e o Espírito Santo o assiste nas suas fraquezas humanas. É um mistério, mas nunca pense em Jesus sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que ele é chamado de Jesus, o Cristo, o ungido, ungido com o óleo. O óleo é uma figura do Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho, o Espírito, eles vivem numa absoluta esfera de comunhão, de amor, de luz, de gentilezas. Um não põe defeito no outro. É a perfeição, irmãos. Eles vivem num estado completo que nós podemos chamar a isso de glória. Há uma glória, uma coisa perfeita. Sabe quando você, talvez, não vou dizer você, sabe quando alguém que não está bem no seu casamento e olha um casamento onde as coisas caminham bem,
E ele fala, puxa, gostaria que fosse assim comigo. O que ele está vendo no outro? Ele está lhe causando um certo tipo positivo de inveja. É a glória daquele relacionamento. A glória extravasa. A glória é visual. E há um momento na Bíblia em que a gente vê essa comunhão da Trindade, que é exatamente no batismo de Jesus. Jesus sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo se manifesta na forma corpórea de pomba, coisas que João Batista viu, e ainda houve uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho o meu prazer. Ali nós temos, se a gente pode dizer isso, uma foto de uma manifestação simultânea da Trindade. O Pai dizendo, o Filho se manifestando ali no batismo e o Espírito se manifestando na forma corpórea de pomba. E ali, irmãos, a Trindade está festiva, está alegre. O Pai satisfeito com o Filho. O Espírito Santo está ali para assistir o Filho. Então, há algo que se chama koinonia, que é comunhão. E essa comunhão, ela primeiramente está estabelecida na própria Trindade. E o Senhor nos chamou à comunhão. Jesus ora ao Pai: Pai, eu oro para que, do jeito como eu estou em Ti, e Tu estás em mim, estejam eles em nós. O Pai, ou melhor, o Filho está orando ao Pai para que nos receba nessa comunhão da Trindade. Eu não gosto, eu prefiro evitar expressões assim, mais chulas, né? Mas eu não tenho jeito, vou soltar uma aqui. Muito doido, né, irmãos? Muito doido, né? Muito doido. Aquela esboçou um choro na oração, né? Eu não sei o que você estava sentindo, mas imagina um dia, seja o que for, você habitará essa glória no Pai, no Filho, no Espírito Santo, sem perturbação nenhuma. Mas hoje, ainda que vivamos num mundo de aflições, numa carne que nos faz pecar, uma carne que impõe a nós uma natureza de fraquezas. Como é que eu resolvo esse problema hoje? Há uma porção de glória para esse tempo, que não se compara com a glória que há de vir, total, plena, que não dá nem para imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado. Então, quando João fala de uma alegria completa, é disso que ele está falando. E quando ele diz alegria completa, ele está se referindo a 3 palavras de Jesus que só são narradas no Evangelho dele, que nós vamos ver rapidamente daqui a pouco. Mas voltando aqui para o texto, o que era desde o princípio, desde aquele momento em que o Pai estava habitando a eternidade, com o Filho e com o Espírito, em plena comunhão de amor e luz, num êxtase, para nós um êxtase de perfeição. Aí ele vai dizer: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O verbo da vida não é apenas a palavra que Jesus falava, mas era ele mesmo. Então, João, entre os apóstolos, ele tinha uma proximidade. Eu não sei como explicar isso, mas ele tinha uma afetividade que ele tinha e que os outros parecem até que
que não tinha, mas ele tinha. Alguém diz assim: João, você que é mais chegado? Todo mundo ele era chegado. A turma andava de manhã, à tarde, de noite, de madrugada, dormia onde Jesus estava. Mas João é uma figura especial, é duro dizer o que é que o tornava especial. Mas ele tinha umas coisas de reclinar assim no ombro do Senhor e falar: Senhor, explica melhor isso. E a turma falava: ô João, pergunta para ele. Aí ele ia com um jeitinho assim, com uma espécie de dengue. Senhor, uma coisa muito afetiva. Então, ele está falando do verbo da vida. E o verbo da vida não é algo, mas é alguém, é uma pessoa. E ele está dizendo que ele ouviu, que ele viu com os próprios olhos, ele contemplou. Contemplou significa eu não só vi, mas parei e fiquei observando. Se eu digo assim, estou vendo Lucas, isso é uma coisa. Agora, se eu chego e paro, e boto reparo, estou contemplando, fica tranquilo, estou contemplando. Então, imagina, tem uma música, eu acho que é daquele, Stênio, o Stênio, ele fala de Jesus entrar na casa de Maria em Betânia e se deitar porque ele está cansado. E ela fica observando ali: mestre, esse homem, esse Deus, está aí. Aí ele descansa, todo mundo ali está preocupado em dar descanso para Jesus, muito inspirado essa música. Aí daqui a pouco ele levanta e vai. Vai porque ele tem trabalho e o trabalho vai terminar na cruz. Mas ali fala, ali na casa de Maria, Marta, Jesus descansando e eles observando. É disso que João está falando. Eu fiquei olhando para ele. Ficava olhando, procurando entender aquele homem. E os demônios voavam para longe só de vê-lo. As autoridades não podiam pôr a mão nele. Só na hora que ele permitiu. Doença. Eu vi aleijado sair pulando. Eu vi cego enxergando na hora. Porque para Jesus não tinha aquela coisa de espera, sabe? Nós aqui com as nossas orações, graças a Deus, temos sido muitíssimo agraciados, não é? Graciados acho que quase em tudo. Mas nós temos que esperar, né, irmãos? Imagina, com Jesus não tinha espera. Senhor, está dado. Está cego? Vai embora andando, vai embora olhando. A turma vive sonhando, mas não vai ser assim, irmãos. Isso era só com Jesus. Vez ou outra isso acontece aqui e ali, do aleijado sair andando, do cego sair enxergando. Então João ficava observando, contemplando, e talvez analisando: o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui, andando com esse homem, diuturnamente, de manhã, à tarde, de noite, de madrugada? Então aqui nós estamos falando na experiência de João. E assim nós devemos ser com o Senhor Jesus. E tudo isso nós fazemos, irmãos, conduzidos pelo Espírito Santo na prática da oração e da leitura da palavra. Gravem isso. Tudo isso nós experimentamos conduzidos pelo Espírito Santo na prática da oração e leitura da palavra. De maneira que quem não ora e não pratica a palavra não experimenta. Não vai ter participação nisso. Mas o Espírito está derramado sobre nós. E se buscarmos o Senhor nos conduzirá à prática da leitura, da oração, e nesse tempo de estarmos envolvidos pelo Espírito, na prática da leitura e da oração, como nós estamos aqui agora, nós estaremos bebendo do Espírito e experimentando a realidade celestial.
É uma realidade, irmãos, fora desta que vivemos, das coisas que enxergamos. É uma realidade da fé. E nós temos que praticar isso. E ele vai dizer assim: a vida se manifestou. Eu vou passar rápido aqui, mas isso é um grande mistério. A vida se fala aqui, não é a vida em qualquer sentido, mas fala da vida do Deus que é vida, do Deus que é vida em si mesmo. Ele é vida em sua essência. Se você quiser perguntar qual é a natureza de Deus, é vida. Mas o que é vida? É Deus. E esse Deus que é vida, nós podemos receber a comunicação dele. Ele é vida e comunica a vida. Então, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, ele está falando do quê? De termos participação na vida divina, ou seja, na essência divina. Eu paro diante de Deus. Hoje, nesse momento, isso é operado pelo Espírito Santo. E quando eu bebo do Espírito Santo, eu estou ingerindo para mim, como alimento e como água, a própria essência divina. E pelo entrar dessa essência divina, na oração e na leitura da palavra, eu me encho do Espírito. E eu experimento essas coisas. A comunhão com a vida divina, e nela eu sou avivado. Avivado. Avivado significa sair da morte para a vida, sair da opressão para a liberdade, sair do mal-estar para estar bem. Nós não estamos precisando muito de bem-estar, irmãos? Tanto físico quanto psíquico. Não estamos precisando muitíssimos, irmãos, disso. Tem alguém aqui que está de boa? Como é que foi a tua semana? Tem alguém de boa aqui? Então conta o segredo para nós. Mas não tem segredo. O segredo, na verdade, foi revelado. É isso que eu estou contando. Só se fumou um baseadinho, tomou uma brisa e acha que está alegre. Então a turma se acaba na droga. É impressionante. Vez ou outra eu vejo alguém fumando o cigarro tradicional que eu fumei no meu passado. Vez ou outra. É tão difícil ver pessoas fumando um cigarro de maço que se compra aí nos bares. Hoje o pessoal fuma é maconha, meus irmãos. O pessoal está se acabando na maconha, o cigarro nem sei. É tão raro ver pessoas fumando hoje, que a maconha você não sai fumando por aí, só lá perto de casa que o pessoal vai buscar lá embaixo. Aí meio que passa escondendo. O pessoal está se acabando na maconha, irmãos. Pobre, rico, ignorante, culto, mano, mina, doutor, doutora, está todo mundo fumando maconha, irmão. O mundo está acabado, o mundo está na mão dos traficantes, está na mão do PCC, do Comando Vermelho. E se a maconha não der jeito, vai cheirar um pó. É assim que o mundo está hoje. Então, esses dias eu ouvi um médico falando o seguinte, a respeito da cerveja. Um médico dizendo, o que tem na cerveja? Tem a cevada, o malte e o lúpus. Então mistura essas coisas lá, uma mistura milenar, que sempre existiu cerveja. Acho que tem duas coisas muito antigas, prostituta e cerveja. Desde que o tempo é tempo, se fala da profissão mais antiga e da bebida mais antiga. Ele dizia o seguinte, por que a cerveja relaxa por um momento? Aí ele explicou, porque no lúpus, que é uma planta da família da cannabis sativa. É um canabinoide. Você sabe do que eu estou falando?
É o efeito da maconha, numa dosagem mínima. Mas toma uma, toma duas, toma três, fica na brisa, fica de boa. Aí depois vem a ressaca. Então, tem um efeito da maconha na cerveja. Então, se alguém toma cerveja, pare de tomar. Beba da água da vida. Experimente isso. Porque quem bebe cerveja não bebe da água da vida. Vai sempre trocar. Mais fácil uma geladinha. Quando eu vou no supermercado, estou ali na fila do caixa, os caras saem com fardos e fardos. Eu falo, meu Deus, mulheres, irmãos, não tem vergonha. Já teve no passado, mas já tem um tempo que não tem mais. Sai com 2, 3 fardinhos assim, acho que é 12 ou 10, sei lá. Nós temos que beber da água da vida. E João está nos chamando para esta comunhão, a comunhão da vida, da essência divina. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, aleluia, nos foi anunciada a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada, falando de Jesus, que veio da parte do Pai. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão ou a nossa koinonia é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não tem a palavra Espírito aqui, mas tem uma menção ao Espírito Santo aqui? A comunhão. Quem proporciona a comunhão com o Pai e com o Filho? É o Espírito Santo. E ele está dizendo, eu estou falando essas coisas. Entrem nessa esfera da comunhão, para que a vossa alegria... Ah, meus irmãos, como nós precisamos disso. Para vencermos as angústias dessa vida, desta opressão moderna, nós precisamos beber do rio da água da vida. Precisamos dedicar tempo na presença do Senhor. Agora é um momento em que estamos dedicando. Mas precisamos aprender a fazer isso na nossa vida individual, na nossa vida familiar, marido, esposa. Se houver filhos ali, tem que participar dessa comunhão. Fiquem ali na presença do Senhor e peçam, Pai, concede-nos o habitar do Espírito Santo conosco aqui agora, em nome de Jesus. E daí para diante pode passar a se relacionar com o Espírito. Fala, Senhor, quero beber de Ti, vem estar conosco aqui. Não faça planos de muito tempo, que você não vai cumprir, não vai sair do lugar. Começa com 5 minutos, estou falando familiar. Vai para 10. Depois você vai ver que não vai ser difícil você ficar 15 minutos ali orando, colocando as suas petições, engrandecendo ao Senhor e fazendo uma leitura bíblica. É um tempo assim de fé. Fé no quê? Fé de que eu vou clamar. E Deus vai estar aqui conosco, na presença do Espírito Santo, a água viva, e eu vou beber da presença de Deus. A princípio é um ato de fé. Nunca espere uma emoção positiva para fazer isso. Nunca espere uma emoção. Vou esperar um clima, vou criar um clima. Não, aí já começou a tropeçar. Já começou. É pela fé. Fé é certeza das coisas que se esperam. Convicção no que não se vê. Amém? Então comece a orar. Reúne. No começo, provavelmente isso vai sofrer um ataque violento do diabo. Mas faz. Faz. E não fique esperando que no final você já colha imediatamente um resultado positivo. Não. Faz e espera. Você bebeu. Não é uma questão emocional.
É uma questão de fé. Mas porque você exerceu a sua fé, pode esperar que a paz vai vir. O bem-estar vai vir. A ansiedade vai começar a dar lugar à alegria, a doença vai começar a dar lugar à saúde, as angústias vão se desaparecendo, porque você bebe da presença do Senhor. Aí você vai crescendo nessa fé. Talvez no momento da oração você não experimente nada de especial. Mas você, pela fé, está bebendo do Espírito Santo. E confia no Senhor. Ao longo daquele dia mesmo, você vai experimentar a presença do Senhor. Você vai experimentar um começo de mudança. Apresenta ao Senhor as suas fraquezas. Apresenta ao Senhor o que está enrolado. Apresenta ao Senhor aquilo que te amarra. Vai apresentando de maneira simples. E beba do Espírito Santo. Apresente ao Senhor a aposentadoria que não saiu, né, Antônio? Apresenta ao Senhor essa ansiedade que não vai embora. Apresenta ao Senhor essa insônia que está perturbadora. Beba, beba. Eu já contei para os irmãos a experiência, né? No fim de um encontro, um irmão veio dizer que não dormia. Eu falei, você não dorme, irmão? Um irmão de outra cidade. Não durmo, irmão. Faz quanto tempo? Eu nem sei mais. Irmão, mas assim você vai endoidecer. É o meu medo. Eu falei, não, vamos orar agora. Mas orar é orar. Eu falei, quem que você aqui na igreja, você acha que é de oração e tem fé? Ele falou, o fulano ali. Eu falei, chama ele aqui. Eu preciso de gente com fé. Gente só para dizer amém não resolve. Aqui tem gente só para dizer amém ou tem gente de fé aqui? Tem gente de fé aqui? Fiquei muito contente, acho que não sei se foi ontem ou se foi hoje, a irmã de São Carlos, que faz parte do grupo de oração, falou, ela estava muito ansiosa com um assunto que eu nem estou lembrado qual que é, eu já, irmão, o senhor resolveu tudo na hora que a oração foi levantada, eu falei, mas na hora, puxa senhor, eu sempre tenho que esperar, essa ali o senhor dá na hora. É sempre assim, aí oramos, e aquilo por um momento pareceu um ato meio que de loucura, de insanidade. Ah, obrigado, Zaco, obrigado. Aí passou-se várias semanas, eu volto a encontrar com ele. Ele, Zaco, pensa num cara que está dormindo bem. Eu estou falando, meu irmão. Pedi e dar-se-vos-á. Quem pede, recebe. Isso é apenas um ponto do beber do Senhor. Há necessidades de saúde, como esse caso de insônia, há necessidades financeiras, há necessidade com os filhos, há necessidade com angústias próprias. Tudo sai, irmãos. Bebe do rio da água da vida, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então, irmãos, vamos encerrar com oração. E se alguém tem alguma coisa em especial que você não tem conseguido superar, se você já orou ontem, não precisa vir. Mas se você tem alguma coisa, qualquer coisa, que está te amarrando, e você não está conseguindo superar, vem aqui, vamos orar. Vem aqui, vamos orar. Tem alguém assim? Ou todo mundo já apresentou ontem? É coisa nova, Kelly? Amém. Bom ponto. É isso. É isso. Ah, o diabo rouba, meu irmão. Você acha que ele quer você bebendo? Não cerveja. Bebendo da água viva? Não, então fica aí. Chega mais, gente. Tem mais alguém?
Apresenta ao Senhor. Não fica parado. Bebe, ora, confia. O Espírito Santo já nos foi dado. Ele é bom, ele se move em nós. Ele nos concede perdão, nos chama à reconciliação e nos dá o que temos pedido. Amém. Então vamos orar. Eu vou pedir para esses que estão aqui na frente repetir a minha oração. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti esse meu problema. Vou dar alguns segundos para os irmãos apresentarem o problema ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos continuar. Senhor, resolve essa questão na minha vida. Me desembaraça de todo o peso. Me desembaraça do pecado que tenazmente me assedia. Senhor, ajude-me a correr com perseverança, de maneira desembaraçada, a carreira para a qual me chamou. Senhor, me ajude a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Senhor Jesus, intercede por mim. Querido Espírito Santo, haja em mim, quebre as amarras. Eu quero ser um cristão que vive na alegria plena. Vem, querido Espírito Santo, especificamente sobre este problema apresentado. Repreenda Satanás, quebre as amarras e me faça livre para andar contigo e correr essa carreira até a meta final. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia.